Você sabe me dizer a diferença entre alergia e intolerância alimentar? Apesar dos sintomas parecidos e da relação com a ingestão de alimentos, são dois problemas distintos com causas e tratamentos diferentes. Nós vamos entender tudo isso agora com o nutricionista Tiago Cunha, que já está aqui no estúdio. Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Olá, muito obrigado, viu? É um prazer te receber aqui para falar sobre esse assunto, que é um assunto atual também, né? As pessoas têm falado mais sobre alergias, sobre as intolerâncias alimentares. Com o aparecimento dessas causas, tem sido feito bastante estudo em cima disso e as pessoas acabam ficando mais atentas e preocupadas, né? Então é importante a gente levantar alguns pontos para que eles possam perceber os sintomas e causas de cada um deles. E é um assunto que gera um pouquinho de confusão, né, Tiago? Porque eu queria que você já começasse, inclusive, esclarecendo para a gente, né? Qual que é a diferença entre a alergia e a intolerância alimentar? Então, a diferença, basicamente, ela se dá pelo tempo de reação que você tem. As alergias, elas acabam sendo mais diretas, elas acabam sendo mais rápidas, coisas de alguns minutos ou horas, você já começa a ter as reações alérgicas. As intolerâncias, elas demoram um tempo maior, né? E elas podem se prolongar por um tempo maior também, até por dias. Sim, então, mas essa demora, assim, eu comi um alimento e a reação ela é imediata no caso da alergia ou não? Esse sintoma, ele é mais rápido? Vai depender do quadro alérgico de cada paciente ou de cada pessoa, né? Como a gente hoje tem alguns alimentos que são potencialmente mais alérgicos, como, por exemplo, castanha, nozes e amendoins, isso pode se dar em fração de segundos. Ah, sim, pois é. Então, significa que tanto a alergia quanto a intolerância, assim, as duas causam essa confusão porque a reação é tudo bem parecido, Os sintomas são bem parecidos. A maior diferença, e talvez que torne a parte alérgica um pouco mais preocupante, é que ela pode acometer o organismo como um todo, né? Já a parte de intolerância, ela se trata mais do trato gastrointestinal. Ah, tá certo. Ela fica mais nesse desconforto, né, que você sente ali na parte da barriga. Então, você sente quando você comeu alguma coisa e não te caiu bem. A reação alérgica, ela pode ter uma prevalecência maior de erupções na pele, na parte respiratória, a formação de muco. Então, quando, por exemplo, tem uma dificuldade respiratória. Ah, tá certo. Eu quero falar mais um pouquinho sobre sintomas, né? Mas antes, a gente vai assistir o vídeo que a Carol enviou pra gente. O caso da Carol tem muito a ver com a nossa conversa. Olha só. Eu descobri que eu sou alérgica a camarão aos 6 anos de idade, quando eu comi sopa na casa da minha avó. Minha mãe começou a reparar que eu tava com manchas vermelhas, inchada. Eles correram comigo pro hospital e a minha glote, ela tava fechando. O médico falou que em mais 5 minutos e eles teriam que operar pra abrir minha glote. Desde então eu sempre ando com Polaramine na bolsa, principalmente porque eu gosto muito de peixes e afins, então eu tô sempre em ambientes que pode ter o camarão. Então tô sempre aí com o Polaramine, pedindo também para os meus parentes, né, abrirem os salgadinhos de festa para eu não ter um susto no meio do evento social. E além disso eu também sou alérgica a corante, então o Polaramine é meu melhor amigo e eu tô sempre tendo que cuidar o que eu tô comendo, pedindo para alguém abrir a comida, mas eu já tô acostumada com isso porque eu descobri com 6 anos de idade, eu tenho 30, então já é uma vida inteira aí acostumada a essa vida sendo alérgica a camarão e corante. O caso da Carol é claramente um caso de alergia, né? Alergia. E aí ela já até citou ali alguns sintomas. Eu queria que você falasse também, Tiago, quais são os principais sintomas da alergia alimentar? No caso dela, você viu que ela foi bem específica na questão da pele, né? Que fez manchas, e na parte respiratória, quando fala do fechamento da glote. Então, você vê que é um caso alérgico específico e na hora que ela faz o consumo, é quase que imediato essa resposta, né? Pois é, e o que mais, assim, essas alergias podem trazer de sintoma para o corpo? Olha, você pode ter dor de cabeça, cansaço, dor nas juntas, pode ter o desconforto, ele fica entre diarreia e constipação. Então é uma coisa muito ampla e acaba ficando difícil da pessoa identificar quando está nesse quadro alérgico. Pois é, e quando a gente está falando de uma intolerância, no caso, né, tem algum sintoma que é muito diferente? Bom, quando a gente fala de intolerância alimentar,
a gente tem que entender que tem uma baixa de enzimas que vão quebrar essa proteína para fazer a melhor digestão, né? Então, quando a gente trata, por exemplo, do leite, que está muito na moda, muitas das vezes se confunde o que é uma alergia à proteína do leite e o que é uma intolerância à enzima lactose dela, né? Então, você tem uma baixa da enzima lactase que não quebra a lactose, que é o açúcar do leite, né? Pois é, então no caso, tem como diferenciar quando é uma alergia ao leite ou uma intolerância ao leite através dos sintomas? Sim, você vai ver que você tem um desconforto maior na parte na parte da barriga. Você sente que aquilo causa um estufamento, você sente que tem uma má digestão. Isso é um quadro típico de intolerância. A alergia, ele dá um tipo de reação, como na pele, você sente que tem algo que sai mais do controle no corpo como um todo, e não uma coisa mais aguda na parte da barriga, por exemplo, né? E a partir daí você já consegue ter uma noção, né? Porque exatamente. Eu ia te perguntar exatamente isso, se tem alguma forma de, a partir do sintoma que a gente tem, né, a gente vai saber se aquilo é uma alergia ou uma intolerância alimentar, porque você pode ter um desconforto, mas como que eu vou saber se eu tenho uma alergia àquele alimento, se eu realmente devo me preocupar, se eu realmente devo procurar um profissional da saúde? Tem, assim, um alerta? Olha, como no caso da Carol, né? A maioria das pessoas tem desde cedo esses sintomas e elas acabam buscando uma orientação profissional. Alguns exames de sangue são possíveis para que você consiga. Como as duas condições são condições do sistema imunológico, acaba que tem que são feitos exames de imunoglobulinas específicos para cada um deles aí para poder detectar e fechar o quadro de maneira específica. De toda forma, é sempre importante reforçar, né, essa necessidade de buscar uma ajuda, né, Thiago? Exatamente, senão você acaba fazendo um tratamento equivocado, né? Pois é, e aí você acaba gastando dinheiro e tempo, às vezes, com um tipo de dieta que não vai resolver o seu caso, né? Um caso clássico o uso de antialérgico, como ela faz o uso do Polaramine, para um tratamento que você vai ter uma intolerância. Não faz muito sentido e não vai ser de grande valia. Realmente, faz sentido. Agora, se a gente for destacar aqui, Thiago, os principais alimentos alérgenos, né? Quais seriam? Olha, 90% eu vou falar que está no leite, ovos, os alimentos de origem animal, principalmente frutos do mar. E as oleaginosas, nozes, castanhas, amendoins, que são alimentos bem inflamatórios. Mas o indicado seria a gente deixar de comer esses alimentos ou tem ali uma parcimônia quando a gente quiser comer alguma coisinha? Então, quando a gente trata desse grupo potencialmente, é interessante que sejam feitos testes antes. Por exemplo, você comer um camarão dentro de casa é melhor do que você estar num ambiente onde, caso você tenha uma resposta alérgica, você esteja num ambiente que não seja tão favorável para o seu socorro. Mas, geralmente, isso é manifestado logo cedo e as pessoas conseguem identificar. É mais fácil de controlar, né? Exatamente. Agora, em relação às intolerâncias, né? Quais são os principais tipos de intolerâncias que existem? Eu acho que a campeã é a lactose. Hoje é a vedete do momento, né? E o grande problema é que muitas pessoas estão retirando o leite da sua alimentação e, na verdade, elas não são intolerantes à enzima lactose, né? Então, aquilo acaba ficando um pouco perdido. Então, é muito importante que seja fechado realmente o quadro de intolerância alimentar. A gente não pode fazer isso por nossa conta, né? De maneira alguma. E aí tem, então, essa intolerância à lactose, mas o que mais, assim, a gente tem de a gente pode falar da frutose, que é o açúcar que está presente nas frutas, sacarose, que é o açúcar propriamente dito, o trigo. Você tem essa intolerância ao trigo, né? E que aí já vai para um outro ponto do celíaco, que é uma grande confusão também. Mas essas são as principais. O milho também vem sendo uma coisa bem falada nesse cenário de intolerância. São diversos tipos, né? Inclusive, sobre o glúten, a gente vai falar bastante sobre glúten no próximo bloco. A gente vai falar de doença celíaca já. Fechado. Olha só, Thiago, eu queria que você falasse pra gente agora sobre causas. Porque eu fico pensando, por que algumas pessoas, elas têm uma intolerância ou têm uma alergia e outras não têm, né? Tem fator de risco? Como que é? Então, isso é uma coisa muito complexa, porque isso vai variar de cada organismo, né?
não tem uma regra, existe uma predisposição aonde uma família que tenha quadro alérgico maior, existe uma chance aumentada dos descendentes também terem. A parte de intolerância, o que eu venho observando é que muitas das vezes se faz privação de certos alimentos e o corpo entende que não precisa produzir uma determinada enzima para quebrar aquilo. Então, ele acaba se tornando intolerante. Na verdade, ele não era. Um fator também bastante interessante isso pode acontecer a qualquer momento da vida. Você pode nascer nessa condição, mas você pode desenvolver ela durante a sua vida. Então na fase adulta, talvez eu passei a minha vida ali toda sem ter nada, e aí na fase adulta eu posso desenvolver alguma alergia. Nossa, isso daí é interessante também. Pois é. E agora, dessa mesma forma, né, que essa alergia ou intolerância pode se desenvolver ao longo da vida, ela também pode ir embora? Tem cura, assim, conforme você vai se cuidando, já sabendo o que você pode comer, o que você não pode, você pode em algum momento não ter mais a alergia? Olha, eu acho pouco provável, tá? Quando a gente trata dos dois, alergia ou até mesmo a intolerância alimentar, o melhor tratamento é você fazer a retirada desses alimentos que causam esse desconforto, né? No caso das alergias, você pode estar usando os antialérgicos. As enzimas não. O que a gente consegue hoje é talvez suplementar esse paciente com algumas enzimas digestivas para melhorar a quebra de proteínas, a quebra de carboidratos, lipídios, mas não é uma garantia de sucesso. Pois é, mas então o tratamento, né, já puxando aqui, já chegando no finalzinho da nossa conversa para a gente falar sobre o tratamento, Thiago, é retirar aquele alimento que a pessoa já viu, já tem o diagnóstico de que ela não pode consumir, né? Essa é a orientação. Sim, o melhor caminho é uma dieta de forma específica para aquele paciente, porque ela pode ter um sintoma leve, mas ele pode progredir para algo mais severo. Entendi. E tem alguma orientação? Porque eu fico pensando que é difícil, né, gente? Imagina, você tem que conviver no dia a dia ali, ter que readaptar a sua alimentação. Você tem alguma dica para essas pessoas que enfrentam isso no dia a dia, Thiago? Olha, a melhor dica que eu posso dizer é adaptar a condição que você tem. Claro que a gente tem os grandes desafios de rótulos, de convívio social, que muitas das vezes nos deixam privados ali disso, né? Mas, infelizmente, a gente tem que aprender a lidar com isso de maneira suave, né? Talvez, começando desde cedo essa nova educação alimentar, acho que tem uma maior chance assim, de êxito para esse tratamento. E tem opções hoje em dia, não tem, Thiago? Demais, opção muito. Hoje o mercado está aberto para isso. Sim, e acho que é importante também que as pessoas passem a respeitar, né, Thiago, essas pessoas que têm alguma alergia ou alguma intolerância alimentar, que vai ter sim restrições, que vai chegar na festa no final de semana, que talvez vai levar o próprio alimento, porque não pode comer o que está ali exposto na mesa, né? Então, eu acredito que hoje, no nosso programa, a gente destacou bem a importância desse diagnóstico, é importante que a pessoa saiba que ela tem alguma coisa e também nós também precisamos respeitar, né? Exatamente. Eu acho que o maior desafio acaba sendo esse, né? Como é que nós nos tratamos e muitas das vezes temos que tratar o outro, né? Porque esse gap entre a aceitação, eu acho que é a maior dificuldade. Uma pessoa, por exemplo, que é alérgica ao trigo, né? No caso da pessoa que deu o testemunho hoje, você vê da dificuldade dela ir numa festa e comer um salgadinho. A grande verdade é aprender a lidar com a situação, não tem jeito.